Glória a Deus. Bom dia, povo. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes de estarem aqui? Glória a Deus. Você que nos acompanha aí no online, pega esse link agora, compartilha aí com pelo menos umas 10 pessoas. Joga no grupo da sua família, dos amigos, convida alguém para ouvir juntamente com você a palavra de Jesus. Gente, muito bom poder estar aqui, amém? Uma alegria poder estar aqui. E pessoal, eu vim, além de ver vocês, né, além de matar a saudade, para divulgar o meu livro que saiu, gente. Só que o ser humano aqui esqueceu o livro, olha que benção. Eu vim para fazer a divulgação do livro, cheguei aqui e falei, meu Deus, eu esqueci o livro. É para voltar, né? Amém, eu vou voltar depois então, amém. Mas gente, o pastor Paulo falou, não, Zulata, é só você mandar que a gente dá um jeito de distribuir aqui, amém, gente? Então eu vou mandar para vocês, aí depois, se vocês quiserem, vocês podem adquirir. E eu volto para autografar, pode ser isso? Então tá bom. Bom demais ver vocês, bom demais estarmos juntos. Quero agradecer ao pastor Paulo, quero agradecer a pastora Juju por essa oportunidade de estar aqui e compartilhar com vocês a palavra de Jesus, amém? Queria que vocês abrissem comigo a Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Como eu vi que nós temos visitantes e talvez algumas pessoas aqui que não me conheçam, eu quero só me apresentar. Eu me chamo Vinícius, eu tenho 39 anos, eu sei que não parece, gente pequena não envelhece, amém, gente? Deus é maravilhoso, só os pequenos digam glória a Deus. Eu sou casado com a Virgínia, dia 28 de junho agora próximo, completaremos 7 anos de casados. Casado, muito bem casado, feliz no meu casamento. Eu sou o pai de uma criança maravilhosa, chamada Valentina, amém? Tem 1 ano e 7 meses, Valentina está tocando terror, amém? Ela tem a aparência do pai, mas o temperamento da mãe. Então ela está tocando terror, a culpa é da mãe, amém? E estamos em Lagoinha já há 21 anos. Há 21 anos eu tenho servido essa casa. Hoje eu sirvo na Lagoinha de Orlando, junto ao pastor André Valadão. Mas eu já estive aqui nessa casa também por 5 meses, amém, gente? Falei com o Valtinho aqui agora. Gente, eu sinto muita saudade de vocês. Eu vim aqui agora e falei, cara, esse lugar é diferente. Essa casa é especial, sim ou não? Então, você pode aplaudir o Senhor por essa casa? Eu acho que eu preciso vir aqui mais vezes, Paulo. Vim aqui mais vezes. Amém? Fazer o carisma e vamos. Amém? Aqui é diferente. Tem um negócio aqui, vamos mandar cachaça, amém? É muito bom estar aqui. Então é por isso que talvez você viu tanta gente aí me celebrando, porque por 5 meses eu estive aqui, participava aqui da vida dessa igreja. E a razão de eu não ter permanecido, gente, é porque minha esposa estava grávida, estava para ganhar nossa primeira filha. Então eu precisava esse tempo me dedicar à minha família. Mas quem sabe agora, né? Depois de 1 ano e 7 meses. Deixa o vento soprar, Jesus, aleluia, amém? Eu quero conversar com vocês nesse dia sobre o tema, o caminho da honra, amém? Fala comigo, o caminho da honra. Leia comigo por favor, 1 Samuel, capítulo 22, diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna em Adulão. Quando seus irmãos e a sua família, a família de seu pai, souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. E também juntaram-se a ele os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens que estavam com ele. De lá Davi foi para Mispá em Moabe e disse ao rei de Moabe: posso deixar aqui meu pai e minha mãe, para que eles venham para cá e fiquem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim Davi os deixou com o rei de Moabe, e eles lá ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Amém, queridos? Senhor, essa é a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz, e nós te pedimos, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir,
e um coração sensível, Senhor, para receber cada palavra que o Teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Eu peço ao Senhor que ao pregador desse dia, o Senhor lhe conceda graça, para que no abrir da sua boca, a palavra do Senhor apenas seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus, e quem crê diga. Olha só, em 1 Samuel capítulo 8, versículo 4, 8:4, a Bíblia mostra um pouquinho do contexto histórico em que Israel se encontrava quando Deus decidiu levantar Davi como uma resposta para essa nação. A Bíblia fala que havia uma crise social, porque os israelitas haviam abandonado os parâmetros de Deus para decidir o presente e o futuro. Os israelitas estavam numa crise espiritual, porque o sacerdócio havia abandonado os parâmetros de Deus para seguir o projeto de Deus para a relação com Ele. E havia uma crise também política, que vai ser estabelecida a partir do primeiro rei que Deus vai escolher para a nação de Israel, que é o rei Saul. A Bíblia diz que no princípio ali do seu reinado, Saul vai obedecer a Deus, mas posteriormente ele vai tornar o seu coração orgulhoso, vai se voltar contra Deus, e isso vai produzir então uma crise ainda mais intensa do que aquela que Israel já vivia. Então era uma crise que tocava todos os setores da sociedade: a sociedade civil, porque os valores eram confusos; o aspecto religioso, porque os sacerdotes não atentavam para os parâmetros de Deus; e o aspecto político, porque Saul havia abandonado Deus como referência para decidir o futuro da nação. E é nesse contexto de crise que Deus decide levantar uma resposta, e a resposta é Davi. Amém, queridos? Davi vai ser a resposta para esse tempo de crise. E a Bíblia diz que o caminho que Davi vai trilhar para se tornar essa resposta começa em primeiro lugar pela sua própria trajetória de vida. O texto bíblico diz que, sendo fiel ao seu pai no cuidado do patrimônio da sua família, que era um rebanho de ovelhas, ele lutou contra um leão, ele lutou contra um urso para defender o rebanho. E a Bíblia diz que Deus atentou para a fidelidade desse menino no trato dos bens da sua família, e concedeu a ele a oportunidade de se tornar um herói nacional. A Bíblia diz que quando Israel estava sendo desafiada por um gigante chamado Golias, foi esse menino que, com aproximadamente 16 ou 17 anos, venceu esse gigante através das mãos do Senhor, e se tornou então um ídolo para a nação de Israel. A Bíblia diz que Davi começa servindo Saul nos aspectos privados. Depois de vencer Golias, ele se torna o diretor, ele se torna o líder do batalhão de proteção pessoal de Saul, e posteriormente ele vai servir Saul nos serviços públicos. Vai servir Saul comandando o exército no aspecto público. E a Bíblia diz que por causa disso, as mulheres vão começar a cantar a respeito da fama de Davi. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Vocês estão comigo aqui? Estão acompanhando o raciocínio? Eu estou indo rápido porque o tempo é curto, tá, gente? E a Bíblia diz que, ao ouvirem as mulheres cantando a respeito da fama de Davi, Saul se volta contra ele. O coração de Saul fica tomado de inveja, e ele se volta contra Davi. E a Bíblia diz que começa a persegui-lo. E a princípio Davi vai tentando manter aquela posição próxima a Saul, conservando a sua vida. Mas chega um momento que a vida dele começa a ficar em risco. E por causa desse risco que ele corria na sua vida, ele decide fugir. E a Bíblia diz que ao fugir ele vai perder tudo que ele havia conquistado em todos esses anos. Ele perde a função à frente do exército, ele perde o prestígio social, inclusive perde a sua família, perde o seu casamento, e ele vai parar então nessa caverna chamada Adulão. Ou seja, gente, por que eu estou fazendo toda essa reconstrução? Porque você tem que lembrar que quando Davi foi para Adulão, ele estava no pior momento da vida dele. O momento em que toda aquela conquista que ele havia tido na sua vida havia se perdido. Ele não tinha mais nada, ele estava sozinho. E é por isso que ele foi se esconder em Adulão, apenas para preservar a última coisa que ele tinha, que era a sua vida. Só que a Bíblia diz que quando algumas pessoas descobriram que Davi estava escondido em Adulão, elas foram se encontrar com ele. E olha como o texto bíblico descreve esse pessoal que foi se encontrar com Davi. A Bíblia diz que o pessoal que se juntou a ele estavam em dificuldades, endividados, descontentes. E a Bíblia diz que apesar disso, Davi se tornou o líder deles. Presta atenção, você está no pior momento da sua vida, você acabou de perder tudo.
Que tipo de pessoa você quer que tipo de pessoa você quer que esteja ao seu lado num momento como esse? Gente que pode te ajudar, sim ou não? Ou você procura gente com mais problema que você? Não. Davi está escondido no pior momento da vida dele. Só que ao invés de nesse momento se juntarem a ele pessoas que poderiam ajudá-lo, se juntaram a ele pessoas que estavam talvez em um momento pior do que o dele, descontentes, endividados, sem esperança. Sem contar que se juntou a esse grupo de 400 pessoas ainda a sua família, a família do seu pai e os seus irmãos. Lembrando que esses irmãos aqui são os mesmos irmãos que quando Samuel foi na casa dele para ungí-lo, o desprezaram. Então olha o tipo de gente que se juntou a Davi nesse momento. Sua família que o havia desprezado, e descontentes, endividados e sem esperança. O que Davi decidiu fazer com esse povo todo? Mandá-los embora e dizer cada um vai cuidar dos seus problemas, sim ou não? Não, a Bíblia diz que Davi decidiu se tornar o líder deles. Tem alguém comigo aqui? E como é que Davi decidiu liderá-los? Mandou todo mundo para uma sala de aula, falou: senta aí que eu vou ensinar para vocês princípios para uma vida honrada. É isso, gente? Não, Davi decidiu ensiná-los, liderá-los com a sua vida. E aqui talvez esteja o primeiro grande princípio que eu e você precisamos aprender, se nós queremos trilhar um caminho para a honra. É que nós precisamos parar de cuidar apenas dos nossos problemas e decidir cuidar do problema dos outros. Porque talvez a solução que você espera em Deus para o seu problema, ela vai chegar a você quando você decidir cuidar do problema dos outros. Tem alguém comigo aqui? Quando nós dedicamos a nossa vida a servir os outros, a servir as pessoas, a nos tornarmos resposta para a crise de outro, talvez Deus levante alguém para se tornar resposta para a nossa crise. Tem alguém comigo aqui, irmãos? A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto esse orava pelos seus amigos. Não é pelos seus problemas, mas pelos problemas de outras pessoas. Então presta atenção, quando eu falo para um caminho para a honra, um caminho para a honra, eu não estou falando de você escolher um caminho que você vai se tornar honrado, mas um caminho em que você vai tornar pessoas honradas, em que você vai ensinar princípios excelentes para pessoas, para que essas pessoas se tornem pessoas de honra. É isso que Davi decidiu fazer. Ele olhou para a condição daqueles homens e ele pensou: com a minha vida eu posso ensinar princípios excelentes para esses 400 homens, para que a vida deles saia do caos e caminhe em direção à ordem. E como eu vou fazer isso? Ensinando-os a ser pessoas de honra. Vocês estão comigo aqui? Como é que Davi fez isso? E aí eu vou citar aqui os próximos capítulos, não vai dar tempo da gente ler por causa do horário, mas em 1 Samuel capítulo 23, a Bíblia diz que Davi pega esses 400 homens e ele descobre que uma das cidades de Israel está sendo assaltada pelos filisteus, que eram os arqui-inimigos de Israel nessa época. A cidade se chamava cidade de Keila. Detalhe, irmãos, Davi não tinha mais um posto à frente do exército, não era mais obrigação dele cuidar da proteção dos israelitas, mas ao saber do saque que os filisteus estavam fazendo em Keila, a Bíblia diz que Davi pega esses 400 homens, vai a Keila, luta contra os filisteus, ele vence a batalha, e a Bíblia diz, vocês estão comigo aqui, que os cidadãos de Keila o recebem com gratidão na sua cidade, uma cidade murada, fortificada. A Bíblia diz que Saul fica sabendo o que Davi fez, e sabendo que a cidade era murada, fortificada, e que Davi estava encurralado, decide ir ao encontro dele para persegui-lo. E Davi ouve rumores: ó, o seu inimigo está vindo buscar você, está vindo contra você. Davi decide consultar o Senhor. Ele pega a estola sacerdotal, 2 pedras, aleluia, está vendo? Isso aqui é um sinal de Deus, ó. Pega 2 pedras que estavam na estola sacerdotal, chamado Urim e Tumim, e ele pergunta para Deus: Deus, é verdade que Saul está vindo ao meu encontro procurando me matar? O que Deus responde? É verdade. De vez em quando Deus resolve fofocar, amém, gente? É verdade, Davi. E aí Davi faz uma outra pergunta: Deus, e ó, beleza, então Saul está vindo, e as pessoas aqui de Keila, elas vão me entregar na mão de Saul, ou elas vão me proteger? E a Bíblia diz que Deus responde para ele: elas vão te entregar na mão de Saul. Então presta atenção, você estava escondido,
decidindo ajudar pessoas que estão numa situação pior do que a sua. Você ouve de um problema que não é seu problema, arrisca a sua vida, a vida desses homens, vence a batalha. E agora que as pessoas a quem você prestou um serviço poderiam de alguma forma retribuir, oferecendo a você proteção, na medida em que o problema se aproxima, a decisão delas não é ficar do seu lado, mas é te entregar na mão do seu inimigo. Eu te pergunto, como você reagiria? Como é que você reagiria numa situação em que você deu a sua vida para ajudar alguém, e agora que você espera a retribuição, ou seja, que essa pessoa arrisque a vida dela por você, essa pessoa, ela prefere vender você ao problema do que se arriscar como você se arriscou? Sabe o que Davi fez? A Bíblia diz que ele foi até a porta da cidade, procurou os cidadãos da cidade e disse para eles: eu estou indo embora. Eu não quero colocar a vida de vocês em risco por causa da minha presença aqui. Então eu estou indo embora. Fiquem tranquilos. Vocês não vão precisar lidar com o problema de ter Saul aqui na porta de vocês, reivindicando a minha cabeça. E essa é a primeira lição que Davi ensina para esses homens, numa trajetória em direção à honra. É que você não deve transformar o favor que você ofereceu numa oportunidade para fazê-lo virar uma dívida. Se você quer ser uma pessoa honrada, se você quer ser um homem e uma mulher de honra, você não pode transformar o bem que você fez em uma ocasião para transformá-lo em uma dívida e requerer o bem que você fez, a paga do bem que você fez. Tem alguém comigo aqui? Irmãos, por que muitas vezes nós nos frustramos quando nós fazemos o bem para as pessoas? É porque no fundo, o que nós esperamos? Que esse bem se transforme em uma dívida, e que o outro me retribua da mesma maneira que eu agi para com ele. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: sabe qual é a paga do bem feito? O bem feito. Sabe qual é a recompensa do bem oferecido? O bem oferecido. Irmãos, presta atenção, nós não podemos transformar o bem que nós fazemos ao outro numa oportunidade para cobrá-lo pelo bem que nós fizemos. Quantas pessoas emocionalmente frustradas por esse único motivo? Elas fizeram o bem e agora, diante da oportunidade de colherem desse bem, não colhendo, elas se frustram. Irmão, presta atenção, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que pode passar desapercebido diante das pessoas, mas nunca passará desapercebido diante do Senhor. Quem espera a recompensa do homem pode se frustrar, mas quem espera a recompensa do céu nunca vai se frustrar, porque o céu não deixa devendo nada para ninguém. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Então faz o bem sem esperar nada em troca. Sirva sem esperar nada em troca. Uma vez eu ouvi essa frase, eu achei ela sensacional. Presta atenção, querido. Melhor do que você colocar comida na sua boca é você colocar comida na boca de alguém que está morrendo de fome. Melhor do que você fazer algo para o seu próprio proveito é você fazer algo por alguém que você sabe que está numa situação mais debilitada do que a sua. Irmãos, essa deveria ser a nossa alegria. Não a alegria de colher do bem que eu fiz, mas a alegria de poder fazer o bem e me tornar semelhante a Cristo à medida em que eu ajo na prática do bem. Tem alguém comigo aqui? Segunda lição que Davi vai ensinar, está no capítulo seguinte, 1 Samuel capítulo 24. A Bíblia diz que Davi foge, e ele vai para um deserto chamado deserto de En-Gedi. Eu estive lá nesse deserto há 2 anos atrás. E esse deserto ele é muito interessante, porque ele tem água potável, tem águas cristalinas, água que você pode beber. Davi tinha um pequeno rebanho de ovelhas, ou seja, ele tinha água e ainda podia fazer um churrasquinho de cordeiro, glória a Deus, aleluia, né? E nesse deserto há uma plantação de tâmaras. Então a tâmara é usada pelos israelitas para fazer chocolate, para fazer mel. Então presta atenção, o cara tinha água potável, churrasco e ainda tinha sobremesa. Oh glória! Então um deserto muito favorável, amém, queridos? E ele está escondido em uma caverna, e a Bíblia diz que Saul está na sua perseguição, tentando encontrar Davi ali em uma dessas muitas cavernas que existem nesse deserto em En-Gedi. Só que a Bíblia diz que nessa perseguição, no meio da perseguição, Saul tem um desarranjo intestinal. Quem entendeu? Então, um revertério gospel.
E a Bíblia diz que Saul precisa aliviar o seu ventre, e ele entra numa caverna para aliviar o ventre. A Bíblia diz que no fundo dessa caverna estava escondido Davi e todos os seus homens. E quando os homens de Davi viram Saul entrando, arriando as calças, meu Deus, literalmente Saul foi pego com as calças na mão, amém? Aliviando o seu ventre, os homens de Davi olharam para aquilo e disseram: meu amigo, esse tanto de caverna aqui no deserto, o cara resolve entrar na nossa caverna? Não, não é possível. Isso não é coincidência, isso é uma providência divina. Isso é Deus agindo em favor de você, Davi. E olha só, Davi, se você quiser, você não precisa nem ir lá matar ele não. É só dar uma ordem. É só você falar assim: vai, meu filho, e a gente resolve o problema para você. Uma espada. Vocês estão comigo? Davi inflamado pela palavra dos seus homens, Davi inflamado pelo conselho dos seus homens, a Bíblia diz que ele pega a sua espada. Na verdade, a espada que ele havia pego das mãos do sacerdote Aimeleque, a espada de Golias. E a Bíblia diz que ao se aproximar de Saul, ele tapa o nariz. Estou brincando, isso não está no texto, amém, irmãos? E ele corta um pedacinho do manto de Saul. A Bíblia diz que isso lhe pesou o coração. E ele diminuiu ali aquela histeria dos seus homens. Esperou Saul sair da caverna e se distanciar dele, a uma medida que não poderia haver entre eles combate corporal. E quando Saul estava a essa distância que não poderia haver entre eles combate corporal, Davi sai da caverna e ele grita: meu pai. Deixa eu te fazer uma pergunta: você chamaria um cara que está tentando tirar a sua vida de meu pai? Você trataria alguém que por meses, talvez anos, está te perseguindo para tirar a sua vida, você chamaria essa pessoa com um nome honroso como meu pai? Só que Davi não chama Saul apenas de meu pai, ele diz: meu pai, por que você está perseguindo um cão morto como eu? Olha aqui, ó, as pessoas estão dizendo que eu tenho planos de te matar. Isso é uma mentira. Se eu quisesse te matar, a prova está aqui, ó. Você conhece esse pedaço de pano? Ele faz parte do teu manto. Eu cortei enquanto você estava ali investindo tempo na caverna. Eu não tenho nada contra a sua vida, eu não tenho nada contra você. E a Bíblia diz que essa atitude de Davi quebrou o coração de Saul. Ele começa a chorar e ele pede perdão a Davi, chamando ele de meu filho. Qual é a segunda lição que Davi ensina aqui, irmãos, com essa passagem, para alguém que quer caminhar em direção à honra? É que você não deve transformar o erro de uma liderança na oportunidade para assassiná-lo. Alguém pode aplaudir o Senhor por isso aqui? Não transforme o erro de um líder na ocasião do seu assassinato. Gente, presta atenção, a gente muitas vezes pensa que porque nós estamos nos deparando com o erro de uma liderança, nós, a partir do seu erro, temos motivos para cortar-lhe a garganta. Olha o silêncio. Silêncio absoluto. O pastor Paulo não encomendou a palavra não, tá, gente? Isso aqui foi o que Deus falou comigo para eu pregar, né? Mas, irmão, se nós queremos nos tornar pessoas de honra, nós precisamos entender que a falha de alguém que está sobre nós não deve ser o nosso motivo para assassiná-lo, mas o nosso campo de serviço. Alguém dá uma glória a Deus aí? Pelo amor de Deus, gente, me ajuda. Ou seja, diante da constatação da falha, eu não devo transformar essa falha em objeto de assassinato. Gente, a Bíblia diz que Davi olha para os seus homens e diz: ai de mim, de tocar no ungido do Senhor. Presta atenção, detalhe importante é que Saul não era mais ungido, a unção estava com quem? Com Davi. Mas ainda assim Davi
ele respeitava a posição em que Saul estava, mesmo sabendo que ele era falho, que ele já havia apartado do Senhor e que o Senhor havia se apartado dele. Davi respeitava a posição que ele estava exercendo. Gente, presta atenção, um líder não merece respeito só quando ele acerta sempre, ele merece respeito pela posição que ele ocupa. E presta atenção, nas suas falhas, nós precisamos entregá-lo nas mãos de Deus, para que Deus trate com ele, ou nos colocarmos nas mãos do Senhor para servi-lo e ajudar a se tornar alguém melhor, para que ele possa cumprir a função para a qual Deus o designou. Alguém pode dar glória a Deus aqui, pelo amor de Deus? E nessa postura, Deus vai formando na gente pessoas de honra, pessoas honradas, pessoas que valorizam mais a vontade do Senhor do que apenas os nossos interesses pessoais. Primeira lição que Davi ensina é: não transforme o bem feito em dívida. Segunda lição que Davi ensina: não use o erro de um líder para assassiná-lo. Vocês estão comigo aqui? E a terceira lição para nós encerrarmos aqui: Davi sai do deserto de En-Gedi e ele vai para um outro deserto, chamado deserto de Maom. E ali ele encontra um rebanho de ovelhas que está desprotegido, sendo constantemente assaltado por ladrões. A Bíblia diz que Davi, ao perceber esse rebanho sendo assaltado, a dificuldade dos pastores em protegê-lo, ele decide proteger o rebanho. E a Bíblia diz que quando chega o tempo de tosquear as ovelhas e de transformar algumas delas em alimento, a Bíblia diz que Davi envia 2 mensageiros ao proprietário desse rebanho, chamado Nabal. O nome Nabal significa tolo, burro, insensato. E a Bíblia diz que Davi envia esses 2 homens a Nabal, falando para ele: olha, vimos o seu rebanho no deserto sendo assaltado por ladrões, e a gente protegeu o seu rebanho a custo de nada, mas o nosso suprimento acabou, e nós gostaríamos muito que você, por gentileza, nos abençoasse com uma ovelha, para que nós pudéssemos nos alimentar. A Bíblia diz que diante desse pedido, Davi não faz uma exigência, ele faz um pedido. Nabal responde a ele com desprezo. Nabal olha para os homens de Davi e fala assim: quem que esse Davi pensa que ele é? Não pedi nada para ele. Se ele fez porque ele quis. Agora está uma moda esses escravos fugirem dos seus senhores e achar que eles são alguma coisa. Irmão, presta atenção, o problema da resposta de Nabal não foi ele ter negado o suprimento, mas foi a maneira desrespeitosa, desonrosa como ele respondeu Davi. E a Bíblia diz que diante dessa desonra, Davi então, ao ouvir o relato dos seus homens, tomou uma decisão. A Bíblia diz que ele falou assim: vamos pegar todo mundo à espada, nossos 400 homens, e vamos lá resolver esse problema, vamos matar todos os homens da família de Nabal. Foi assim que ele decidiu resolver o problema. Vamos passar a faca em todos os homens. Só que a Bíblia diz que no meio do caminho, Davi se encontrou com uma mulher. O nome dela era Abigail. Ela era esposa de Nabal. Um dos funcionários de Nabal, sabendo o que Davi faria, procurou Abigail e falou assim: olha, o seu marido e os homens dessa cidade, dessa casa, estão correndo risco. Davi está vindo com seus 400 guerreiros, ele vai matar todo mundo. Abigail se antecipou, passou no Chick-fil-A, no McDonald's, amém? Comprou 400 hambúrguer, glória a Deus, aleluia, de cordeiro, meu Deus, e foi ao encontro de Davi. E quando ela o encontrou, a Bíblia diz que ela se prostrou diante dele e devolveu a ele a honra que o seu marido havia tirado. E ela disse para Davi: Davi, desculpa. Gente, presta atenção nisso aqui. Ela pede perdão a ele, ela fala assim: a falha é minha. Não era ela que havia desonrado, mas ela, intercedendo pela sua casa diante da iminência da tragédia, ela diz: a culpa é minha, o erro é meu, eu deveria ter estado mais atenta, percebido a movimentação e ter lhe entregue o suprimento. Sabe por quê? Porque o meu marido é um tolo, o nome dele diz isso.
Mas olha só, eu estou aqui devolvendo a tua honra e te suplicando, não faças mal à casa da tua serva. E gente, ela completa dizendo assim: porque afinal de contas, Deus entregou a espada nas suas mãos para você lutar as suas guerras pessoais ou para você lutar os combates do Senhor? Não, alguém pode aplaudir Jesus por isso aqui? A Bíblia diz que Davi joga a espada no chão, olha para aquela mulher e ele diz assim: minha filha, você me livrou de cometer uma tragédia no dia de hoje, porque realmente Deus não me levantou para lutar os meus combates, Deus me levantou para lutar as guerras dele. Abençoada seja você por isso. Sabe qual é a terceira lição que Davi nos ensina? Entregue a justiça nas mãos do Senhor. Entregue a justiça nas mãos de Deus. Deixa Deus lutar por você. Deixa Deus fazer justiça por você. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? E gente, literalmente Deus lutou por Davi. Quando Abigail voltou para casa, o Nabal estava dando uma festa, embriagado, louco, e dormiu embriagado naquela noite. Abigail deitou do lado dele, quietinha, dormiu ao seu lado. Na manhã seguinte, quando ele acordou de ressaca, Abigail virou para ele e falou assim: olha, eu livrei a nossa casa hoje de uma tragédia. E ela contou a maneira como ela havia levado a provisão para Davi e os seus homens. Quando Nabal ouviu isso, a Bíblia diz que ele teve um mal súbito, um AVC, um infarto, e ele ficou 3 ou 4 dias em coma. E no quarto dia ou no terceiro dia, não me lembro, Deus o matou. Deus fez justiça por Davi. E a Bíblia diz que quando Davi ficou sabendo do assassinato de Nabal, sabe o que ele falou? Deus lutou a minha causa e fez justiça por mim. E como Davi ainda era muito sem vergonha, ainda casou com a esposa do cara ainda. Casou com a Abigail. Deixa Deus fazer justiça por você. Pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui? Porque, irmãos, não é exatamente isso que Deus nos ofereceu em Cristo na cruz do Calvário? O que Deus nos ofereceu em Cristo? Justiça. Só que nessa história, o Nabal éramos nós. Nós éramos os tolos que desonramos o filho de Davi. Paulo diz que cada um de nós se desviava pelo seu caminho. Todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. O filho de Davi que eu estou falando aqui é Jesus. Todos nós de alguma forma, irmãos, agimos com desonra para com Ele. Nos nossos delitos e pecados, nós viramos as costas para o Filho de Deus. Mas ao invés de requerer a justiça diante do Pai para a nossa destruição, Ele decidiu ser destruído para a nossa salvação. Ele preferiu o seu sofrimento e a sua morte para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Porque ao invés de Deus nos ferir de morte por causa da retidão dele, tem alguém comigo aqui? Ao invés de Deus nos ferir de morte por causa da justiça dele, por causa da sua justiça, Deus feriu Jesus de morte para que eu e você hoje pudéssemos viver. Esse é o caminho que Deus prepara para nos conduzir à honra. O caminho da honra, irmãos, passa em primeiro lugar pela decisão de não transformar o bem feito em dívida. O caminho da honra passa em segundo lugar pela decisão de não transformar o erro de um líder na oportunidade de assassiná-lo. O caminho da honra, em terceiro lugar, passa pela decisão de entregar a justiça nas mãos de Deus e entender que naquela cruz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós
fôssemos feitos